Fora as fotos, né? É. Catherine já pôs para gravar, mas depois a gente edita para cortar essas partes, para ficar só a mesma aula. A gente está tendo uma certa dificuldade em editar realmente esses vídeos, por falta de tempo também, alguma habilidade me falta. Depois vai ser disponibilizado todas as aulas no Já era para YouTube? já era para estar lá no YouTube, né? Para acesso livre e gratuito, não só para os inscritos. Sim, Mas a gente está com uma demora aí na entrega sim. desse material. Beleza. Eu acho que logo vamos ter o primeiro módulo lá, né? Todo o primeiro módulo, depois o segundo e assim por diante, né? Aqui a gente não espera muitas redes sociais também, né? Acaba deixando Bacana. passar. A gente ofereceu tantos cursos, a gente tem muitos gravados, inclusive, né? A gente não edita depois, acaba ficando. Sim. Ó, o pessoal que está participando do curso aqui, todos estão inscritos no fórum? Ou não? Você não sabe também. Não sei, mas depois valeria um convite, né? É E verdade, logo, verdade. logo a gente vai começar um diagnóstico Sim. participativo, né? Sabe o que você pode fazer? Depois passa o link da inscrição aqui no Eu não tenho, chat, entendeu? tem fácil. Nem isso eu Eu? tenho. Se você Então, tiver, eu sou tão. Então, o que que acontece? Eu sou leiguinha, né? Eu não sei colocar no chat essas coisas, entendeu? né, talvez Olha só só. copiar e colar. Né? Mas, ou me manda, que aí depois eu mando por e-mail, talvez. Né? Ah, legal, legal. Mais uns minutinhos a gente começa e aí você fica também à vontade para. Não sei quanto tempo você programou, Cristina, mas é mais ou menos uns Mas 50, 60 de exposição. Normalmente é. eu pensei isso, acho que uns 50, no máximo 1 hora mesmo. E eu tenho uns slides, mas eu sempre vou falando alguma coisa e não são muitos slides, acho que eu tenho 20 slides, mas como eu gosto de ir falando bastante em cada slide, acho que vai dar mais ou menos isso. Uns 50, eu acho. Muito bom. É bom porque aí semana que vem, como é o meu dia, eu não apresento nenhum slide, aí fica bem compensado. Oi, Sérgio Ricardo. Eu quero ver se eu assisto a sua aula na semana que vem. Tá ótimo. Sempre bom. E de novo juntos na sala de aula, né, Celso? É verdade, a gente acabou de oferecer uma disciplina, quem mais ofereceu foi a Cristina, foi Direito à Cidade, no mestrado e doutorado, lá do nosso programa de pós-graduação. Foi bem bacana. O Marcel esteve lá, ele está aqui conosco sempre, ele já passou por aqui no primeiro módulo, depois ele volta, acho que ele volta no terceiro, no quarto, talvez, né? Gostaram muito do Marcel. E teve também uma professora portuguesa lá na disciplina da Cristina, que eu estava junto, né? Mas era mais dela, Direito à Cidade. Acho que isso deve interessar bastante a todos também. Acho que podemos começar, né? Vou apresentá-la e depois eu vou deixá-la à vontade, então. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, então, ao encontro da semana, né? Nós estamos, então, no segundo módulo, né, Direitos Fundamentais e Constituição, do nosso curso Direito Democrático. Hoje é o dia, então, da professora doutora Luzia Cristina Antoniosi Monteiro. Ela vai falar sobre direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos, além de amiga e pesquisadora do SEDA, né? Ela tem um grupo de pesquisa de direito à cidade e direitos urbanísticos, né? Direitos da pessoa idosa e relacionados ao envelhecimento, políticas públicas urbanísticas, habitacionais e de atenção à pessoa
idosa. Ela é advogada, né, com registro na OAB, mas é professora da UFSCar, no Departamento de Gerontologia, especialista em Direito Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, e mestrado e doutorado em Engenharia Urbana pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos, além dela ser do Departamento de Gerontologia, ela também é do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e do nosso programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, né? Eu passei para vocês o currículo dela, impressionante também, né? A aula também é excelente sempre, eu aposto que vocês vão gostar bastante desse encontro de hoje, a ideia é essa, né? Então, Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco, né? A sala é sua, fique à vontade, né? E boa aula a todos. Obrigada, Celso. Boa noite mais uma vez, Celso. Boa noite a todos os presentes nesse nosso momento. É sempre muito bom, Celso, compartilhar alguma atividade com você. Há bastante tempo já fazemos isso, né? É sempre um grande prazer. Pessoal, preparei uns slides, mas assim, a gente pode fazer um bate-papo, né? De qualquer forma, a minha ideia é apresentar os slides e depois abrir para a gente conversar e tal. No entanto, se vocês quiserem me interromper em algum momento, tiver alguma dúvida, também fiquem super à vontade, tá bom? E os direitos fundamentais, eu entendo como um direito muito instigante, né? Uma temática muito instigante. Eu pretendo mostrar um pouco isso para vocês, porque está muito mais próximo do nosso dia a dia do que a gente imagina, né? A gente pratica, são direitos intrínsecos à pessoa humana, só que a gente nem se dá conta disso, tá? Então, nós vamos caminhar nesse sentido e vou pedir, então, para as meninas do apoio me sinalizarem, por favor, né? Porque agora eu vou abrir aqui os slides, eu não vejo mais vocês. Essa é a parte chata, né, da aula online, porque a gente não tem essa questão do olho no olho, mas fiquem à vontade se quiserem colocar dúvida ou levantar no chat ou levantar a mão e para a gente poder resolver qualquer questão que vocês tenham durante a apresentação, tá bom? E então, dando início, e também, antes de abrir aqui os slides, eu entendo o seguinte, que os direitos fundamentais do ser humano, todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, deveríamos conhecer. Então, a semana passada, na primeira aula, vocês já tiveram, né, a Constituição Federal. Eu acredito que vocês já têm uma ideia da Constituição, dos princípios, e também não custa lembrar, pessoal, que a Constituição Federal de 1988, ela vem no bojo da redemocratização do país, né? Então, com a redemocratização e a descentralização do poder político, nós temos pilares muito estabelecidos relacionados à questão da participação social, por exemplo, a princípios fundamentais, temos as cláusulas pétreas, dentre elas, eu vou mostrar nos slides para vocês, estão os direitos e as garantias individuais e coletivas do cidadão. Então, eu e o Celso, e aqui quem tem o curso de Direito, né, em algum momento, lá no começo do curso de Direito, nós estudamos a Constituição Federal. E eu me lembro que, no meu caso, na graduação, foi um semestre estudando os direitos fundamentais
que estão estabelecidos lá na Constituição, do artigo 5º ao artigo 17. Isso também vou mostrar já já para vocês no slide. Mas eu entendo que todo curso deveria pelo menos dar uma base nisso, porque como eu acabei de falar, todos nós deveríamos conhecer os nossos direitos, principalmente o artigo, acho que nem principalmente, mas assim, é de fundamental importância que nós conheçamos o que está estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal e também no artigo 6º, que são os direitos sociais. Vou fazer também uma diferenciação para vocês dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. No entanto, nem todos os juristas ou as doutrinas ou a literatura que vocês forem consultar utilizam a mesma descrição que eu vou fazer para vocês aqui hoje, tá? Isso também é muito interessante porque é o bonito do direito. Eu falo que o direito ele é muito interessante porque ele tem diversas correntes, né? Então, eu posso adotar esse conceito aqui que eu vou mostrar para vocês, mas tem um outro jurista, um outro doutrinador que vai estabelecer de forma diversa, tá? Isso faz parte do direito, né? Por quê? Inclusive porque nós temos as demandas. Se eu tenho uma demanda posta em juízo, eu vou ter o conflito, né? Você tem um conflito. E, claro, que tanto o autor quanto o réu, os dois querem mostrar os seus direitos e vão utilizar os conceitos, a legislação na forma adequada para o seu caso, inclusive a jurisprudência, mas acho que não cabe a gente entrar nessa questão agora, tá? Então, só para fechar a importância, a relevância que eu entendo dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88, nas disciplinas, né, que eu ministro, uma delas ela é intitulada Aspectos Jurídicos Relacionados ao Envelhecimento. E na graduação, né, são 15 encontros, mas eu sempre deixo umas 3 aulas dedicadas ao estudo dos direitos fundamentais e direitos sociais, tá? Essa disciplina que o Celso falou, que nós ofertamos juntos, né, a disciplina Direito à Cidade, também nós iniciamos com os direitos fundamentais, tá? Então, aqui fazendo essa breve introdução, mostrando para vocês o quanto que é importante. Ai, gente, desculpa, ó, perdi a prática aqui, fui compartilhar, abri levantei a mãozinha aqui. Pessoal, então agora eu vou tentar aqui compartilhar, tá bom? Deixa eu achar aqui. Estão visualizando? Alguém pode me dizer se consegue ver o meu slide? Sim. Por favor? Tá bom. Sim. Sim. Obrigada, pessoal, porque agora eu não vejo mais nada, tá? Então, pessoal, a temática, né, da nossa aula de hoje, e fazendo também uma contextualização dessa evolução dos direitos humanos para os direitos fundamentais postos na Constituição Federal. Esses juristas, o Marmenstein, ele faz uma distinção interessante. Ele diz o seguinte, que os direitos do homem, eles são ligados à dignidade da pessoa humana não positivados. O que significa não positivado? Quando eu uso esse termo aqui no direito, significa que ele não está posto na lei, ou seja, inicialmente você tem os direitos, ele chama de direitos do homem, né, aqui, que são valores já que vem ligado à dignidade da pessoa humana, mas ele tem uma evolução depois para os direitos humanos, né?
E aí ele diz o seguinte, que os direitos humanos, eles também são valores ligados à dignidade da pessoa humana, só que eles são positivados, ou seja, eles são colocados, eles são escritos, estabelecidos na legislação, mas, na verdade, aqui em tratados internacionais. Ou eu posso lembrar aqui, por exemplo, da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, há uma evolução. Eu tenho inicialmente apenas os direitos não positivados, depois eles passam a ser positivados num plano internacional, e atualmente, pessoal, ele tem um avanço para os direitos fundamentais. E também ele repete, né, que são valores ligados à dignidade da pessoa humana e à limitação do poder do Estado. E são positivados agora já no âmbito interno, ou seja, no âmbito de cada país. E geralmente isso é feito por meio da Constituição Federal. Então, pessoal, foi o que aconteceu no nosso caso, né? Esses direitos fundamentais, eles vieram para a Constituição Federal de 1988, então eles estão positivados na nossa Constituição, tá? E aí, pessoal, por esse slide aqui, né, por esse conceito do jurista, eu já posso visualizar que ele fala o tempo todo na dignidade da pessoa humana. E lá na nossa Constituição Federal, quando nós estabelecemos os fundamentos da República Federativa do Brasil, e eu deixei grifado para vocês, para visualizar, a dignidade da pessoa humana, então, dentre os fundamentos, ela é um dos fundamentos da República, do nosso país. Além dela, nós temos a questão da soberania, da cidadania, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, pessoal, só com esse comecinho da aula, eu já consigo entender que os direitos fundamentais, os direitos e as garantias, eles visam sempre dar a dignidade, conceder dignidade à pessoa humana, tá? Isso é intrínseco, isso vem muito forte na nossa Constituição, né? Que estabeleceu, então, a redemocratização no nosso país. Além disso, pessoal, tem uma coisa que é muito importante. Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, eu tenho as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, se nós formos aqui pelo nome, né? O que significa pétrea? Pétrea é de pedra. E o que a Constituição Federal quer dizer com essas cláusulas pétreas? Ela mesmo fala que esse elenco que está estabelecido lá no artigo 60, parágrafo 4º, ele não pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Tamanha é a importância desses direitos. Dentre eles, eu deixei também aqui destacado para vocês os direitos e as garantias individuais, tá? Exatamente os direitos fundamentais, os direitos sociais do ser humano. Então, além disso, também são cláusulas pétreas no nosso país a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação dos poderes, tá? Aí, pessoal, tem uma coisa assim muito interessante que eu acho que cabe falar nesse momento, porque os direitos e garantias fundamentais, olha aqui, eu fiz um slide específico para isso, eles se encontram lá no título 2º, capítulo 1º da Constituição Federal, e eles estão elencados do artigo 5º ao artigo 17. No entanto, pessoal, vamos pensar o seguinte, a Constituição, ela traz, né,
um arcabouço de normas gerais. E aqui no começo da Constituição Federal, então, olha que eu estou falando aqui do artigo 5º, são estabelecidos esses direitos relacionados à dignidade da pessoa humana. Depois, nós vamos vendo que lá para o final, por exemplo, lá no artigo 170, no 182, a Constituição ela vai desdobrando, esmiuçando um pouco mais esses direitos, tá? Então, eu vou mostrar, isso vai ficar mais claro no decorrer da aula. No entanto, eu já queria falar para vocês, assim, que tudo que está na Constituição Federal, ele vem totalmente concatenado, né? Não tem nada aqui. A gente tem um princípio do direito que fala assim, que na lei, tudo que está escrito na lei não é inútil. Então, imagina se na Constituição Federal isso não foi feito lá quando nós tivemos de 86 a 88 o nosso o poder constituinte, né? Que foi o estudo da Constituição até a sua promulgação. Imagina o quanto que isso foi pensado para nós termos esse concatenamento de todos os atos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui eu me refiro lá na parte introdutória da Constituição Federal. E depois, lá no artigo 60, a Constituição, de alguma forma, ela vem fortalecer, ela vem reiterar o que ela fala lá no começo da Constituição. E depois ainda ela vai esmiuçar um pouco mais, tá? Eu trouxe um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Enfim, voltando aqui para os direitos e garantias fundamentais, eu vou ter lá no artigo 5º, por exemplo, a redação do artigo 5º, eu acho que muita gente já ouviu, mas se não teve contato com a Constituição, não sabia que estava aqui, né? E olha só como é interessante, como é importante o caput do artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, pessoal, esse artigo, ele é muito lindo. Eu sou apaixonada pelo artigo 5º, tá? Acho que vocês já perceberam, só pelo como eu fiz a introdução, né? Ele tem 79 incisos, tá? Os incisos, para quem não é da área do direito, né? São, então, esses numerais aqui em romano. Vou trazer um outro exemplo, olha, também em romano. E até o ano passado, até em 2022, o artigo 5º da Constituição Federal, ele ia do inciso 1 até o inciso 78. Ou seja, nós tínhamos 78 incisos. E agora, né, recentemente, em 2022, foi incluído mais um inciso. Mas, voltando aqui então, pessoal, se a gente parar para analisar só, e aqui, pessoal, para quem não é do direito também, quando é esse início, esse enunciado do artigo, nós chamamos de caput. Então, o caput significa cabeça do artigo. E tudo que vem abaixo da cabeça do artigo, seja os incisos, ou sejam os parágrafos, ou as alíneas, ele se reporta àquele enunciado, tá? O que eu quero dizer com isso? Que desde o inciso primeiro aqui, que eu trouxe para vocês, e vou ler já, mas até o 79, todos esses direitos e deveres, eles se reportam
a essa redação do artigo 5º, tá? Isso é uma questão que eu queria colocar. Outra questão, pessoal, se nós nos detivermos aqui nessa redação, poderíamos fazer um curso só para estudar o artigo 5º, porque eu tenho muitos elementos importantes aqui. Por exemplo, ele começa, né, o legislador, a primeira coisa que ele colocou é que, sem distinção de qualquer natureza, né, todos são iguais, e fica garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Mas não é só a inviolabilidade do direito à vida, também a liberdade, a igualdade, segurança, a propriedade. Isso tudo só no caput, tá? Então, pessoal, a gente poderia falar aqui horas, né, de cada um desses direitos, né, dessas temáticas super importantes. Por exemplo, se eu pegar a temática liberdade, olha quanta coisa que eu teria para falar. Se eu pegar a questão da propriedade, a gente ficaria aqui discutindo uma disciplina inteira, certo? E, por outro lado, o que eu queria enfatizar é que eu quero mostrar com isso o porquê que ele é importante. Porque aqui, do 1 até o 79, estão elencados direitos e deveres de todos nós, tá? Então, se a gente pegar, e o que eu vou deixar como sugestão da minha aula, é que vocês leiam a Constituição Federal, do artigo 5º ao artigo 17, mas que, por favor, vocês se atenham ao artigo 5º, porque eu tenho certeza que ali vocês vão encontrar direitos e deveres que vocês não imaginavam que estaria descrito lá na nossa Constituição Federal, tá? Então, é por isso que lá no comecinho da aula, eu disse que eu entendo que todo brasileiro deveria conhecer a Constituição Federal, mas, se não for possível, é de fundamental importância que nós possamos conhecer, então, pelo menos o artigo 5º, tá? Por conta dos nossos direitos e deveres. Aí, pessoal, então, esses direitos fundamentais, como eu já disse, né? Eles estão ligados à dignidade da pessoa humana, eles são consagrados na República Federativa do Brasil. Porque, pessoal, às vezes a gente acha que são só direitos, né? Mas, obviamente, se eu tenho direitos, eu tenho deveres. Então, eles estabelecem direitos e deveres e eles vão trazer toda uma gama, por exemplo, a vida, intimidade, liberdade, honra, imagem, dentre outros que estarão descritos aqui no artigo 5º, tá? Então, esse que eu disse para vocês que foi introduzido recentemente é a questão da proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, pessoal, essa emenda constitucional número 15, ela veio para inserir mais um direito e dever relacionado à proteção dos nossos dados pessoais, tá? Então, esse aqui, para mostrar para vocês que ele é o último, né, desse rol, é justamente o 79. Aí, pessoal, desse direito, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, e eu deixei até grifado, se eu pegar a inviolabilidade do direito à vida, e se eu disser para vocês novamente que tudo que acontece na Constituição Federal, ele vem concatenado, essas normas são concatenadas, e muito mais do que isso, depois elas são regulamentadas, desdobradas em leis, em decretos, em normas específicas relacionadas a cada tema, eu vou concluir, né, que a importância disso, e a gente já falou que está relacionado à dignidade da pessoa humana, é que
do direito intrínseco à vida, ou seja, inviolabilidade do direito à vida. Ora, todo ser humano, ele tem esse direito, né? A gente nasce com esse direito. Só que desse direito decorrem questões de alta complexidade, como, por exemplo, a questão da pena de morte. E olha só que interessante, e já fica aqui como uma atividade para vocês. Tem um inciso lá no artigo 5º da Constituição Federal, um dos incisos ele vai falar sobre a pena de morte. Então, vou deixar aqui para vocês lerem depois da nossa aula, ou quando tiver um tempinho, e buscar qual que é o inciso que fala da pena de morte. E lá no artigo 5º, ele traz que a única exceção no nosso país para a pena de morte é em caso de guerra declarada contra país estrangeiro, tá? Então, do direito à vida também decorre uma questão complexa, como a eutanásia, por exemplo. A gente sabe que tem países que a eutanásia é permitida. No nosso país é considerado crime. Decorre questões como as pesquisas em célula-tronco. Ou seja, pessoal, dos direitos fundamentais estabelecidos decorrem outros direitos complexos que depois vão sendo regulamentados e esmiuçados nas legislações específicas, tá? E aí, pessoal, tem uma outra questão que eu acho super interessante, que além desses incisos, né, que eu já disse N vezes aqui e não me canso de enfatizar, do artigo 5º, que vai do 1 até o 79, o que eu acho muito interessante é que eu tenho alguns incisos que eles não aparecem explicitamente, mas da leitura de alguns incisos específicos, eu consigo chegar à conclusão. Um deles, por exemplo, é o respeito à autonomia da vontade. Gente, esse direito aqui, ele é extremamente importante, todos nós praticamos isso no nosso dia a dia e nós não nos damos conta, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, relacionado à pessoa idosa. Como o Celso me apresentou, eu trabalho na gerontologia. O que a gente vê muito relacionado à questão da pessoa idosa, se eu pegar um idoso longevo, os idosos longevos são aqueles que têm mais de 80 anos, tá? Então, vou dar um exemplo assim, um idoso longevo com 85 anos e ele é um empresário, tá? Vocês acham que caberia a família alegar que por conta da idade avançada ele não tem mais autonomia para fazer a gestão da sua empresa? O que vocês acham? Acho que, né, é fácil concluir que não. Então, o direito à autonomia da vontade, a gente se depara a todo momento, mas quando é relacionado à questão do idoso, é muito evidente essa questão. E, às vezes, pessoal, a família faz não por violência ou por algum tipo de conflito. Às vezes, a pessoa, por ver o seu idoso, né, já com uma idade avançada, às vezes quer poupá-lo de alguns transtornos, enfim. Por exemplo, a questão da direção. O familiar não quer mais que o idoso dirige. Tem todo um contexto, tá? Tem um contexto subjetivo que vai permear cada situação. Mas, de uma forma bem geral, não é só por causa da idade que o idoso vai parar de dirigir, certo? Então, não estou falando que a pessoa com 90 anos pode dirigir, mas estou falando que tem um contexto que não é só por causa da idade cronológica
que deve ser retirado alguns direitos da pessoa idosa, tá? Então, esse direito à autonomia da vontade, ele se relaciona a outros direitos que estão explícitos no artigo 5º, tá? Então, depois, quando vocês fizerem a busca lá, que eu sugeri, vocês vão se deparar com um inciso que fala sobre a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem. Então, esse jurista, que é o Ferreira Filho, ele traz um conceito muito simples para a gente entender. Ele diz o seguinte, que a autonomia da vontade é a faculdade. E o que é a faculdade? A faculdade é o próprio direito de escolha, ou seja, o indivíduo ou a pessoa, ele possui a faculdade de tomar decisões na sua esfera particular, de acordo com seus próprios interesses e as suas preferências, tá? Então, isso aqui eu acho super importante, gostaria que vocês não perdessem isso de vista, tá? Que não são só os que estão estabelecidos, escritos, mas nós temos outros direitos fundamentais que são super importantes. Um outro, pessoal, é a questão do princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, ele é muito importante no nosso país, na nossa democracia participativa, né? E por quê? Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que fica bem claro. A Previdência, a questão da Previdência Social, ela é fundada no princípio da solidariedade. Por quê? Por que é fundada no princípio da solidariedade? Ora, porque enquanto algumas pessoas estão trabalhando, elas estão financiando a aposentadoria daquela que já trabalhou bastante e que agora encontra-se aposentada. Então, uma das funções do princípio da solidariedade é justamente diminuir as desigualdades sociais e regionais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Inclusive, eu posso dizer que esse princípio ele está intrinsecamente relacionado à questão do meio ambiente, tá? Por quê? Se eu pegar todas as dimensões da sustentabilidade, e são diversas, né? Talvez, não sei se aqui vocês terão alguém que falará sobre esse assunto, mas o Celso vai falar sobre o meio ambiente na semana que vem. Esse princípio, ele visa exatamente isso, tá? A sociabilidade da pessoa humana. E ele também não está explícito, ele não aparece estampado no artigo 5º, mas ele é intrínseco àquele arcabouço jurídico que o legislador nos apresenta com a Constituição Federal de 88, tá? Aí, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui em que eu acho interessante e eu acho importante vocês, principalmente quem está no fórum, né, organizado pelo Celso, tá, divulgar essa informação. Lá no artigo 5º, no inciso 76, olha só que interessante. Ele diz o seguinte, que para as pessoas que são reconhecidamente pobres, na forma da lei, são gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que pode ser que muitos de vocês já sabiam que isso existe no nosso país, né? Quem não tem condição financeira de arcar com o valor do registro civil de nascimento ou a certidão de óbito, consegue gratuitamente. Mas também eu tenho certeza que muita gente, ou a maioria das pessoas, não sabia que isso está estabelecido no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, tá? Trouxe um outro exemplo aqui para vocês, olha só, que interessante, e
Isso é importante, porque depois vai ter um link com o meio ambiente também, né? Lá no artigo 5º, no caput, vou voltar lá para mostrar para vocês. Vou pedir licença para voltar lá no artigo 5º, tá? Então, se eu pegar o caput do artigo 5º de novo, eu vou entender que um dos direitos fundamentais é a propriedade. Ela já consta aqui no caput. Depois, pessoal, lá no mesmo artigo 5º, no inciso 22, o legislador, ele repete isso. Ele diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade, mas ele atrela ao quê? Ao inciso 23, que diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, enquanto brasileiro, eu tenho um direito fundamental à propriedade. O direito de propriedade, ele me é garantido. No entanto, a propriedade, ela deve atender à sua função social, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo, quando eu falei para vocês que a própria Constituição Federal, ela vai esmiuçando, ela vai normatizando, lá no artigo 170, ela vai voltar a falar, quando ela fala da ordem econômica e financeira estabelecida no nosso país, eu não coloquei todos, tá? Deixei aqui assim, só para a gente visualizar. Ela vai dizer o seguinte, que uma importância, né, desses direitos relacionados à ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí ela traz os princípios e daí ela vai repetir aqui, olha só, propriedade privada e depois a função social da propriedade, tá? Além disso, lá no artigo 182, quando a Constituição Federal vai começar a desdobrar a questão das políticas urbanas, e, pessoal, já vou adiantar que foi a partir desse artigo aqui, né, o 182 da Constituição Federal, que nasceu o nosso Estatuto da Cidade, tá? Então, o que ele vai falar aqui? Que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, tá? Então, pessoal, acho que aqui, né, nesse exemplo, fica bem claro o que eu quis dizer relacionado a esses desdobramentos que a própria Constituição Federal, ela vem fazendo. E aí, pessoal, eu trouxe um outro exemplo lá do artigo 5º, que é a questão do acesso à justiça. Então, o próprio artigo 5º, lá no inciso 35, ele diz o seguinte, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E depois, lá no 74, ele diz o seguinte, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Então, pessoal, olha que interessante também o estabelecimento desses direitos no artigo 5º, né? Então, esmiuçando um pouco isso, ele é um princípio conhecido no nosso direito que chama inafastabilidade da jurisdição. Significa o seguinte, todos nós que tivermos uma lesão ou uma ameaça a qualquer um dos nossos direitos,
nós podemos nos valer do Poder Judiciário, tá? Então, a todos é garantido o direito de levar suas demandas ao Poder Judiciário. E, além disso, ele fala o seguinte, que quem tem uma demanda, quem tem uma lesão ou uma ameaça de direito e não tem condição financeira de arcar com as custas de um processo, ele tem direito à assistência jurídica integral e gratuita, que eu acredito que todos vocês sabem que isso é praticado, né? Aqui no nosso país, nós temos as defensorias públicas, e quando a defensoria não dá conta, nós temos também uma parceria entre o Estado, aqui no nosso caso, o Estado de São Paulo, com a OAB. E daí a pessoa comprovada a falta de rendimento suficiente, ela consegue ter um advogado para patrocinar essa causa que lhe é um direito, tá bom? Então, aqui só mais um exemplo, a gente poderia trazer muitos outros exemplos, mas, né, dado o nosso tempo, é o que eu trouxe para vocês. Enfim, pessoal, e aqui, antes de passar a falar um pouquinho sobre os direitos sociais, que também são super importantes, tem essa charge do cartunista Jean, e eu sempre gosto de mostrar nas minhas aulas. Ele publicou lá no ano de 2010 que nós temos, né, então, a Constituição Federal. E aqui ele representa uma pessoa com deficiência física, e ela tem aqui uma barreira, né? O que significa isso? Por que eu trouxe essa charge aqui? Porque é muito lindo o que está estabelecido na nossa Constituição Federal. No entanto, nós sabemos que muitas vezes, e não precisa ser uma pessoa com deficiência física, pode ser qualquer um de nós, nós sabemos o quanto que às vezes é complicado a gente realmente ter acesso e a realização dos nossos direitos, né? E, além disso, a demora, quando eu preciso entrar com uma ação judicial, por exemplo, o quanto que os processos são demorados. Mas fica aqui essa charge para a gente pensar também um pouquinho sobre essa questão, tá? Pessoal, aí, o que eu quero dizer com direitos sociais, então, né? Quais são esses direitos sociais? Os direitos sociais, eles estão elencados lá no artigo 6º. Então, depois do artigo 5º, eu tenho o artigo 6º, e eu vou explicar, então, já como que é essa diferença. O artigo 6º está escrito o seguinte, a redação: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição, tá? E o parágrafo único, pessoal, ele foi introduzido muito recentemente por uma emenda constitucional, e ele vai falar sobre que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação. Então, pessoal, os direitos sociais, né, que aqui ele estabelece educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia e etc., qual que é a diferença, então, dos direitos fundamentais para os direitos sociais, tá? Eu gosto muito desse conceito do José Afonso da Silva, que é um jurista, um constitucionalista renomado no nosso país. Ele diz o seguinte: como dimensão dos direitos fundamentais do homem,
são prestações positivas enunciadas em normas constitucionais que possibilitem melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a regularizar a igualização de situações desiguais. Eu vou traduzir isso aqui, né? O que o José Afonso da Silva fala, aí eu concordo em número, gênero e grau. O seguinte, os direitos sociais, eles também são direitos fundamentais. A diferença entre um e o outro é a seguinte: para os direitos fundamentais, eu já tenho a garantia. Por quê? Porque eles são direitos intrínsecos ao ser humano, eles acompanham o ser humano desde o nascimento até a sua morte, sem que eu tenha que ter uma prestação do Estado, tá? Já os direitos sociais, eu preciso, por exemplo, que o Estado construa creche, eu preciso que o Estado construa escola para garantir a educação. Eu preciso que o poder público construa hospitais, unidades básicas de saúde para construir, para dar, né, para garantir o direito à saúde. Eu preciso dos programas habitacionais para que todas as pessoas possam ter direito à moradia digna, tá? Então, eu costumo simplificar da seguinte forma: os direitos fundamentais, eles estão postos e pronto. Eu não preciso fazer nada para obtê-los. Já os direitos sociais, é preciso que o poder público invista. Então, como que isso é feito normalmente? Os direitos sociais, eles são implementados por meio de políticas públicas, tá? Não só as políticas públicas, mas de importância fundamental as políticas públicas para a implementação, para a garantia desses direitos, tá? Como eu disse para vocês, tem outros doutrinadores, existem outros conceitos, mas eu acho esse aqui muito didático, tá? Aí, pessoal, como eu disse, esses direitos, eles não param aqui, né? Eles vão até o artigo 17. Eu vou ter lá no artigo 7º, por exemplo, a questão do direito ao trabalho e a regulamentação, a normatização geral do direito do trabalho, por exemplo, e assim sucessivamente. Mas eu acho que, dada o nosso horário combinado, eu vou parar por aqui e se vocês quiserem, nós podemos conversar um pouquinho. Agora estou aberta à nossa conversa, se tiverem dúvidas, comentários, fiquem super à vontade. Se ficou alguma dúvida em relação aos slides, também estou à disposição de vocês, tá? E muito obrigada, então, pela atenção de todos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Estou à disposição. Ficou claro, pessoal? Pois não, Iracema, se você quiser abrir o seu microfone e falar, fique à vontade. Sim, eu achei a sua aula muito boa, principalmente porque você vai sintetizando e vai praticamente traduzindo, né? Porque realmente os termos da Constituição, eles são muito técnicos, né? E para que a gente possa ter uma noção mais efetiva do que significa, é bom que tenhamos alguém traduzido, né? Eu achei interessante porque eu não tinha observado isso que você... Eu faço o direito ambiental com o professor Celso, né? E nós estudamos essa parte da Constituição e tal, mas
eu não tinha observado isso que você atentou aí, que é a questão dos direitos sociais, né? Então, que justamente os direitos fundamentais, eles já existem e são nossos, né? Sim, Mas os sociais, eles dependem do poder público, né? Que nós precisamos, então, pagar impostos para obtê-los e reivindicá-los em alguns casos, né? Então, eu achei bastante proveitosa essa aula, porque só por esse ponto aí já me iluminou bastante, sabe? E o obrigada. começo da aula eu achei interessante também. E vou aproveitar quando tiver com a apostila para poder rever. Eu estou gostando muito do direito, sabe? É bonito demais, né? É verdade, sim. E ele nos Agora, oferece uma... o que a gente sente, assim, às vezes, na pele, né? É que o direito, embora seja uma coisa muito boa, mas há pessoas que usam desses conhecimentos para, né, de uma certa forma, assim, bem sinuosa, né, fazer o que quer e bem entende em cima da ignorância do povo. Eu mesmo sou uma pobre vítima, e agora que eu estou abrindo meus olhos para essas questões, né? Sim, sim. Então, agora mesmo estou com entrei numa fria mesmo, porque eu fui convidada por um grupo de advogados para tentar uma causa, e a causa realmente, né? Enfim, acabou que eu perdi, e agora eu estou numa situação de pagar as custas, sendo que nem tenho essas condições. Mas o que eu quero, para não ficar falando tanto tempo, é só isso, que é uma faca de dois gumes, né? Tanto serve para fazer justiça, como também para fazer a injustiça. Sim. E acho que só vou aproveitar esse ganchinho seu, Iracema, se vocês me permitem, que eu acho que tem uma coisa muito importante também, que eu não falei, mas que é importante a gente comentar sobre os direitos fundamentais. E se eu pegar o próprio direito à vida, muitas vezes eu vou ter conflito desses direitos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo rápido. A questão, agora já foi regulamentado, né? A questão do regulamentado, pelo menos o Supremo Tribunal Federal já se posicionou. A questão do aborto do feto anencéfalo. Então, você tem um conflito de direito, por quê? Você tem uma mulher, né, que tem todos os seus direitos fundamentais garantidos, certo? Privacidade, intimidade, a honra, autonomia da vontade, e por outro lado, você tem uma outra cor. Então, se ela quer fazer o aborto de um feto anencéfalo, ela tem esse direito, e por outro lado, você tem uma corrente totalmente diversa dessa, ao contrário dessa, que visa o quê? Garantir o direito à vida daquele feto também, né? Então, aí tem toda uma discussão que é assim, quando começa a vida, como que é a garantia desse direito à vida. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo, e tem muitos outros, esse foi o primeiro que me veio à cabeça, é que você tem uma pessoa que tem um direito à vida e você tem uma outra pessoa, mesmo que seja um nascituro, a pessoa que não nasceu, que também tem o direito à vida. Então, você tem um conflito e você tem que decidir sobre esse conflito. Eu lembrei disso agora por conta do seu comentário, né? Que às vezes essa balança ela não pende para o lado correto, né? Mas que também cada um tem uma visão desse todo. E principalmente quando a gente trata de questões polêmicas no nosso Brasil, seja a eutanásia é um assunto super polêmico também, a questão do aborto, legalização de drogas e tal, você tem sempre um conflito de direito fundamental, né? Acho que isso é importante também para a gente visualizar.
Pessoal, fique à vontade. Será que é o Sérgio? Tudo bom, Sérgio? Ou tem alguém na sua frente, será? Não sei. Bom, Será que as meninas do apoio poderiam me ajudar aqui, por favor? Vamos ver o que tem no chat. O Sérgio, fique à vontade, depois, se tiver. Tem uma pergunta só aqui, pelo que eu estou vendo. Se os slides serão disponibilizados. Por mim, eu não tenho nada contra, tá? Mas aí vai depender da organização. Pois não. Então, de acordo com o Norberto Bobbio, o senador e cientista político italiano, ele afirma em um de seus livros, se eu não me engano é A Era dos Direitos, em que a gente está saindo dessa Era dos Direitos, em que ele era um instrumento de dominação para se constituir num movimento de massas. E aí ele passa a se constituir, então, um instrumento cristalizador de reivindicações, e aí a gente vê esse movimento, que é o Fórum Cidadãos Participantes, como um movimento nesse sentido, desse cristalizador, dessas vontades, dessas reivindicações, e que veio muito em função também daquele momento em que se viveu na Constituição de 88. Perfeito, perfeito. Sim, isso mesmo. Ô Sérgio, aproveitando a oportunidade, é um prazer revê-lo, viu? Fazia muito tempo que a gente não se via. Estou tá aparecendo em Embrapil Fiscar, mas é porque a hora que eu acessei, eu abri primeiro, foi o primeiro e-mail que fica aberto no meu computador, por isso está aparecendo o Embrapil Fiscar, que é a unidade onde eu estou ligado atualmente na universidade. Para quem não sabe, eu também sou servidor da Universidade Federal, assim como a professora Cristina, o professor Celso. Prazer revê-lo. A Maria agora. Você tinha falado rapidamente sobre jurisprudência. Uhum. Eu queria entender melhor como que funciona isso um pouco, se é algo que depende da interpretação de quem está envolvido sobre as questões sobre a lei, ou se... porque, assim, eu tive um caso na UFSCar em que o professor, ele, assim, eu tenho o laudo médico, psiquiátrico de TDAH, o professor, ele não queria dar o tempo adicional que até então é previsto por lei e tal, e ele ficou meio, não, mas não é obrigado, enfim, ficou nessa situação, ficou tipo, mas TDAH não é deficiente, não está na lei do deficiente explícito que é deficiente. Eu queria entender se é algo mais ou menos assim, interpretativo ou não, entendeu? Tá. A jurisprudência, a primeira coisa que acho que é bom falar é que é uma fonte do direito, assim como a lei. Então, a primeira fonte do direito, a fonte primária do direito é a lei. A segunda fonte é a jurisprudência. Além disso, nós temos os usos e costumes, que também constitui uma fonte do direito. No caso da jurisprudência, ela é formada nos nossos tribunais superiores, tá? Então, como que se forma a jurisprudência? É preciso ter uma ação na justiça, que vai para o tribunal, seja no tribunal estadual ou lá em Brasília, nos nossos tribunais superiores, né? Porque vou pegar aqui o exemplo de São Paulo. Se eu moro, por exemplo, eu trabalho em São Carlos, mas eu moro em Araraquara. Então, se eu tiver um problema, se eu precisar entrar com uma ação no Poder Judiciário, eu vou me dirigir ao Judiciário daqui de Araraquara, que é a comarca onde eu resido, tá? Vamos dizer que eu perdi essa ação aqui em Araraquara, que seria a primeira instância. O que eu faço? Eu vou recorrer para o tribunal do meu estado, que seria o Tribunal de São Paulo. Em São Paulo, eu já consigo ter uma jurisprudência, mas essa causa, essa ação que eu ajuizei, por exemplo,
ela pode ser de importância muito grande, e que os julgadores, os desembargadores lá do tribunal, mediante essa ação que eles estão verificando, eles vão formar um convencimento, eles vão formar um entendimento, e daquele julgamento eles vão proferir uma ementa que pode balizar outros casos semelhantes, tá? Acho que para ficar mais claro, um bom exemplo é a questão do aborto do feto anencefalo. Foi assim mesmo que aconteceu. Uma pessoa, uma mulher, entrou, né, com uma ação lá na comarca dela, porque... Ah, tá. Ela já voltou? Será que ela já voltou ou não? Maria, você já voltou? Acho que ela... Ah, já. Tá bom, vou continuar falando, então. Você perdeu uma parte? Quer me falar o que você não... do que você perdeu? Eu ouvi até o momento que você estava falando que mora em São Carlos, mas mora em Araraquara, mas trabalha em São Carlos. Isso. Então você deveria ir entrar na buscar justiça. isso na justiça de Araraquara, né? Isso. Mas vamos falar que eu perdi aqui e eu quero recorrer, porque todos nós temos o direito de recorrer. A parte que perde, logicamente, ela quer recorrer, né? Para tentar reverter a situação. Se você recorre e vai para o tribunal, aqui no nosso caso é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá pode-se formar a jurisprudência de acordo com a visão daqueles julgadores, tá? Mas eu acho que um exemplo, para ficar bem claro, tem que ser um exemplo polêmico, que é a questão do feto anencefalo. Foi assim que aconteceu. A mulher que estava esperando um feto anencefalo, né? Ela entrou com uma ação na justiça e ela perdeu, e isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu mesmo, já tem muitos anos. E aí o Supremo Tribunal Federal constituiu uma jurisprudência, formatou uma jurisprudência no sentido de que a mulher, se desejar, se ela quiser, ela pode fazer o aborto do feto anencefalo, tá? Então, isso é uma jurisprudência, é um julgado formado com um entendimento, se for no Tribunal Estadual, dos desembargadores. Se for lá em Brasília, são os ministros que atuam ou no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, isso que é a jurisprudência. Deu para entender? Eu acho que eu consegui entender um pouco. É que, assim, eu acho que para facilitar, é assim, você tem que ter uma ação na justiça, e as pessoas, aqueles juízes que vão apreciar, eles vão formatar um entendimento que depois não é lei, não vai virar lei, mas ele vai poder embasar outros casos semelhantes. É isso. Ah, entendi. Então, assim, nesse exemplo que eu falei que aconteceu de verdade, o professor, ele tá errado em não querer, assim, da vontade dele, dar esse tempo adicional, né? Então, a gente não pode falar que eu, assim, não posso falar que o professor está errado ou está certo, por quê? Isso depende do arcabouço jurídico, do contexto probatório que foi formado no processo, tá? Então, eu não conheço o caso, não posso falar isso, infelizmente, tá bom? Existe uma documentação emitida pela Prograde, né? Então, mas ó, que não comenta dá. que a jurisprudência. Sim, mas é isso que eu queria. Assim, são correntes doutrinárias. Vai ter jurisprudência tanto por um lado quanto pelo outro.
Então, lembra que eu falei lá no comecinho que o direito é bonito por conta disso? Tem várias correntes. Você vai encontrar julgados que falam a seu favor, mas você vai encontrar julgados, jurisprudência, que falam contra a alegação. É isso. E aí vai depender do Poder Judiciário mesmo, tá? Mas, assim, não dá para eu entrar nesse assunto especificamente, infelizmente, tá bom? Agora... Porque a gente não conhece a ação. Entendi. Tá? Obrigada, viu, pela pergunta. agradeço. Acho que tinha outra pessoa que tinha levantado a mão, que agora eu não estou vendo aqui no chat. Alguém mais levantou a mão, pessoal? Eu que levantei aqui, só estava checando. Não temos mais perguntas? Fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida. Bom, pessoal, então, se vocês não tiverem mais dúvidas, acho que podemos encerrar. Sobre os slides, então, eu vou esperar um contato da organização, né, dessa atividade, e o que eu indico para vocês é a leitura, então. Uma dica, pessoal, quando vocês forem procurar a Constituição Federal, pode jogar no Google Constituição Federal e vão aparecer assim N links, né? N sites para vocês acessarem. Então, a dica que eu sempre dou é para vocês pegarem ou aqui está escrito Planalto ou Senado. Esse está sempre atualizadinho, tá? Porque senão vocês podem abrir algum site que não esteja tão atualizado. Então, sempre pegue um site oficial do governo, ou Planalto ou Senado, tá bom, pessoal? E mais alguma pergunta? Não? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha contribuído, né? Eu acho que quando o professor Celso entrar na questão do meio ambiente, em alguns aspectos vocês vão relembrar o que nós falamos hoje. Inclusive, pessoal, o meio ambiente é um direito fundamental do ser humano, né? É um direito fundamental e olha como é lindo, né? O Celso com certeza vai trazer o artigo 225 da Constituição Federal, onde diz, a redação é bárbara, diz assim que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e responsável pela sadia qualidade de vida da nossa população, né? Não com esses termos, mas exatamente isso. Então, espero que vocês aproveitem o resto do curso e, se quiserem fazer um contato, o meu e-mail está disponível, acho que tem ali no convite o meu e-mail, tá bom? Ô Luiz, eu tiro uma fotinho, né, do pessoal das aulas para registrar, né? Então, eu queria que o pessoal abrisse a câmera, né? Quem se sentir à vontade, vamos tirar a fotinho, né? Então, pessoal. E para a gente... tem esse registro, né? Pode ser? Ótimo, claro, por mim pode ser. Então, tá bom, então. Ok. Tiradinho. Então, tá. Pessoal, então, vamos aqui. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Obrigada, Luzia. Tá? Obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa semana Boa noite. a todos. Tchau. Tchau, bem. Tchau.